Olá, boa noite! Agora sim, estamos ao vivo. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Essa live foi muito planejada, né? Já tem um tempinho que eu tô me preparando aqui, ansiosa para voltar a fazer as lives. Então hoje a ideia é a gente fazer um bate-papo bem tranquilo. E eu gostaria de conversar com vocês algo que eu tenho estudado bastante sobre inteligência emocional. Eu não sei se é um assunto que todo mundo tem familiaridade ou não. Para mim foram boas e interessantes descobertas e muitas mudanças. E o objetivo de compartilhar com vocês é que parece no primeiro momento que a pessoa que está buscando o conhecimento e a melhora na inteligência emocional, quando ela começa a estudar sobre isso e aplicar isso, que é o principal, aplicar na vida dela, ela parece estar ficando um tanto quanto fria. Muitas vezes ela é julgada. E hoje eu queria trazer um pouquinho essa reflexão para você, para que você parasse mesmo para fazer, né, uma autoavaliação, não só da sua postura, mas do meio das pessoas com que você convive. E normalmente essas questões elas pegam mais, elas são mais sensíveis e delicadas, porque tem a ver com as pessoas que nós mais amamos. E por mais que a gente ame as pessoas, muitas vezes a gente teve ali uma configuração errada, né? Que a gente foi ensinado, isso vem passando de geração em geração. E às vezes a gente não aprendeu a se relacionar de uma forma madura. E isso é muito comum. Eu percebo isso muito, não só do que eu já vivi, como também das pessoas que eu converso, né, das pessoas que às vezes eu atendo também em terapia. E vale muito a pena você parar para ouvir, né, e fazer essa autorreflexão, né? Eu fiz aqui umas anotações para eu não esquecer de falar nada importante com vocês, porque às vezes aqui no calor das emoções das lives a gente pode se esquecer, né, e não é o objetivo. Então eu queria que você começasse refletindo comigo sobre tudo isso que a gente vai conversar, né? Sobre como está a sua inteligência emocional, como que estão as suas emoções, como você se relaciona com as pessoas em volta, especialmente aquelas que você mais ama, aquelas que você mais convive, aquelas que você mais se importa com as opiniões dessas pessoas, né? Esse é o objetivo aqui, é uma autoavaliação e uma avaliação do meio que você convive, porque tem muito a ver. O meio que nós convivemos fala muito sobre nós, né? Sobre como nós nos portamos e principalmente como nós lidamos com as nossas emoções, tá? Fala muito sobre isso. Então, o meio que nós vivemos, eu vou repetir, o meio que nós vivemos, ele fala muito sobre nós, né? Sobre as nossas emoções e como nós nos portamos. Então, assim, parece nobre, né, se importar com os problemas dos outros, né? Parece muito nobre quando alguém está mal, a pessoa está triste e ela vem desabafar e você dá ali o ombro amigo. É nobre. Só que isso tem um certo, eu não diria limite, mas tem que entender, e por isso que eu falo muito dessa autoavaliação e avaliação das pessoas que você convive. Por quê? Eu fui ensinada assim, eu não sei, provavelmente você também, que a gente precisa ter empatia, a gente tem que se preocupar com as pessoas. Sim, isso é verdade. Só que qual é o limite para isso? Né? Porque parece muito nobre você se importar muito com os problemas dos outros. Só que esta relação bagunçada, muitas vezes, por se importar demais, né? E aí a gente vai falar aqui dos 4 perfis controladores, elas com certeza podem estar te impedindo de prosperar, te impedindo de ter uma vida que você deseja, de dar foco e atenção naquilo que de verdade é importante, porque você está preso nessas emoções, porque você está preso, né, nessa relação um tanto quanto bagunçada e até, por que não dizer, doentia também. Por mais que seja inconsciente, muitas vezes quem provoca isso em nós mesmos, não é algo, a gente vai falar disso aqui hoje, não é algo intencional muitas vezes, né? Às vezes a gente faz sem a menor intenção, você nem está percebendo que você está prejudicando ou que você está sendo prejudicado. Mas sim, muitas vezes isso tudo, né, se importar demais com as relações, com as emoções dos outros, isso faz mal
para as duas partes, né? Não só para mim, mas para as duas partes, para mim e para outra pessoa. E isso é o que eu quero trazer para você refletir. Será que a maneira com que você está se relacionando com as pessoas que você ama, você não está causando um mal para você e para ela também? Você já parou para pensar nisso? Ah, Amanda, imagina, jamais. Eu sou um anjo de candura, né? Eu não faço nada para prejudicar ninguém. Gente, é muito normal a gente pensar assim, né? A gente não quer se sentir mal. A gente não quer causar, às vezes, um impacto no outro. Mas quando a gente vai falar um pouco disso hoje aqui, você vai perceber que sim, pode ser que você esteja causando danos, causando mal a uma pessoa que você ama. E principalmente a você mesmo, ou às vezes a sua família, né? Então, o que acontece? Quando você, né, aqui tá até, tem uma colinha aqui, para quem não sabe, eu coloquei aqui uma colinha para não me esquecer. Então, assim, a gente tem que entender que muitas vezes a gente vai falar com o outro sobre aquilo que a gente está passando. Então, eu estou passando por uma situação difícil, delicada, e às vezes eu vou ali desabafar com alguém que eu amo, né? E aí, isso gera consequências. Então, é muito importante a gente separar, né, ajuda de apoio. E qual é a diferença? A diferença é que, geralmente, quem busca ajuda, ele não está buscando uma ajuda, assim, às vezes ele vai lá, fala um monte de coisa, e a pessoa quer que você faça para ela. Tem muito isso. Tem muitas pessoas que estão buscando ajuda porque ela quer, no fundo, que você faça por ela. Você faça para ela, né? Que você, às vezes, se sinta mal por ela, que você tenha dó dela. Isso gera, né, essa relação, ela gera consequentemente dó, ela gera culpa no outro. Então a gente fica preso por esses emaranhados. E o apoio, qual que é a diferença da ajuda com o apoio? O apoio é, eu não quero saber o que você está passando, eu quero saber o que você está, foco na solução, o que você está tentando. Você pode até dar uma pincelada naquilo que você está passando, mas o principal foco da conversa é, olha, eu já tentei fazer isso, eu já tomei essa decisão, essa e essa ação, e isso, aí sim eu posso, de alguma forma, contribuir e apoiar. Olha, nessa situação eu faria assim, você já tentou fazer isso assado? Então a gente vai focar onde você tira o foco do problema e você vai para o foco da solução. Muitas vezes quem está buscando uma ajuda, ele está buscando cada vez mais se sentir amparado, acolhido e ficar na zona de conforto. Ele não está tentando fazer nada, ele não está com nenhuma ação para fazer alguma coisa. Essa é a diferença da ajuda com o apoio. Muitas vezes a gente mistura muito isso. Então, se você vem falar comigo, né, e você está buscando uma ajuda e você fica naquela lamúria, você vai ficar nisso. Então, não faz sentido eu parar para te ouvir, porque não vai fazer bem nem para você e nem para mim. Agora, se você está fazendo algumas ações, né, você está vivendo uma situação complexa, mas você tem algumas ações que você está aí buscando essa melhora, que você já fez coisas diferentes e você não encontrou ainda uma solução que você precisa ou que você gostaria, aí sim faz sentido eu te apoiar. Por quê? A ajuda, ela está voltada para o passado. É alguma coisa que eu já fiz e eu estou colhendo a consequência do que eu já fiz ou que eu não deixei de fazer. Porque às vezes não é algo que eu fiz, mas é algo que eu deixei de fazer. Essa é a ajuda. Então a pessoa está ali vivendo de passado, se lamentando. Ela está sempre passando alguma coisa e ela está lá no passado. Já quem está procurando um apoio, a pessoa ela tem a ver sim um pouco com o que ela já fez, teve a consequência do que ela está vivendo, mas ela está focada no futuro. Olha, como que eu faço para resolver? Ela está focada na solução. Ela não está focada no problema. Então, ela vai trazer ali algumas questões ou algumas situações, alguns fatos daquilo que ela está fazendo para sair desse lugar. Quais são as ações que ela já colocou em prática, o que ela não colocou, aquilo que ela colocou em prática e ainda não deu certo. Então, a gente vai estar voltado para isso, para a solução, com base nas ações que a pessoa está exercitando, realizando para sair desse lugar. Ou seja, ela está com foco na solução e está focada no futuro. É sempre, tanto uma situação como a outra, vai ser um problema dela, uma questão dela e não minha.
E aí, existe algo que eu aprendi recente, que eu achei muito sábio. Porque muitas vezes as pessoas vêm falar com a gente, né? Fala, e às vezes a gente já quer entrar no automático de resolver a questão da pessoa. Mas às vezes não é isso que ela almeja. Então, assim, se você não tiver certeza ou não tiver clareza disso, pergunta. Mas você está me contando tudo isso, o que você espera de mim? E aí ela vai falar, nada, eu só queria desabafar, às vezes. E aí você fala, ufa, então você pode respirar aliviado, porque não depende de você fazer algo. Porque é instintivo nosso do ser humano querer resolver algo. A gente se coloca nesse lugar automático, e às vezes não é o que a pessoa está esperando, não é o que ela espera, não é o que ela almeja, não é o que ela deseja, mas é o que a gente interpreta. E aí a gente vai para esse lugar e fica ali, ó. A pessoa tá falando, você tá aqui maquinando. E tentando achar uma solução para ajudar ela, para resolver a vida dela. E ela nem tá te pedindo isso. Às vezes ela só quis te contar. E aí cabe a você entender se você vai querer ouvir ou não. E aí é onde eu vou falar agora um pouquinho dos 4 perfis controladores. Por que, gente, que eu vou falar disso? Quando a gente desabafa, você fala com o outro, você entra nessa situação que você se importa muito com as emoções das outras pessoas, isso vira um emaranhado. Isso vira uma mescla de situações, de emoções, onde a sua ação vai depender da emoção do outro e vice-versa. Isso vira uma bagunça. Imagina, eu vou tomar uma ação, eu vou deixar de tomar com base no que aquela pessoa espera, porque às vezes não é que às vezes eu me sinto responsável por ela se sentir mal ou por ela se sentir feliz. Isso acontece muito com pai e mãe, com irmãos, com cônjuges, né? Com meu esposo, com a sua esposa, com filhos. São as pessoas que nós mais amamos. Por isso é tão complexo. Porque a gente não quer falar não pro outro. Esse é um problema seu, parece frio. Mas não, a gente precisa separar essa mistura que a gente fez. Então, se o outro tá triste, eu também tenho que ficar triste automaticamente porque ele tá triste. Às vezes ele tomou, é uma consequência, às vezes não, com certeza é uma consequência de uma escolha, de uma ação que ele fez, né, de algo que ele viveu, que tá lá no passado, e eu não tenho que pegar isso pra mim, até porque muitas vezes eu não vou conseguir resolver, às vezes, o problema. E a gente mistura, porque aí a gente quer estar resolvendo o problema do outro. Então, esse emaranhado todo, essa bagunça, essa situação toda que a gente gera aí de confusão, né, é o emaranhado todo bagunçado das nossas emoções. E isso acontece porque a gente está basicamente em um desses 4 perfis controladores. Ou às vezes a gente transita em todos eles, com diferentes pessoas, em diferentes momentos, tudo depende. Então é importante a gente compreender isso, para que a gente tenha mais clareza em como a gente vai agir com o outro e como a gente vai aceitar que o outro age ou não com a nossa vida. É isso que a gente precisa ter em mente. É essa clareza e esse é o objetivo do que eu trouxe para vocês, esse assunto hoje. Que para mim ele é tão importante. Acho que tem alguém que entrou aqui agora. Né? Então, assim, o que eu estou fazendo sobre determinada situação também é meu. Mas tem a ver com o futuro e eu posso participar te apoiando, né? Porque você está nesse movimento para mostrar uma situação para sair disso. Aí sim eu posso até, né, te ouvir, conversar e tudo. Mas se eu não estiver vendo a sua atitude, a sua vontade, a sua ação para fazer algo em relação a isso, eu só te ouvir, eu vou pegar um peso seu para mim e vou ficar com ele. E aí a gente vai acumulando esses pesos nas nossas costas. A gente vai acumulando tudo isso e a gente quer carregar o mundo nas costas. A gente quer levar todas as pessoas que a gente ama e resolver o problema de todo mundo. E isso, gente, não é legal. E isso é impossível. Isso vai drenar a sua energia. Você vai gastar seu tempo, você vai gastar sua energia e, infelizmente, muitas vezes você não vai resolver o problema dessa pessoa. Porque cabe a ele ou a ela resolver. Então, a gente também está tirando a oportunidade dessa pessoa aprender com essa situação. Pensa, você já parou para pensar nisso?
Porque tudo que a gente vive e o que a gente passa é pra gente crescer, pra gente amadurecer, pra gente aprender de alguma forma, pra gente lidar com essa situação e ajudar outras pessoas. Se eu pego o peso de alguém que eu amo e trago pra mim e fico sentindo ele, porque, nossa, ou eu tô sentindo dor ou eu tô sentindo culpa, eu estou impedindo que essa pessoa viva isso, que ela sinta isso, que ela aprenda com isso. Então, ao invés de estar ajudando, eu estou atrapalhando. Eu estou infantilizando essa pessoa. E eu estou misturando meus emaranhados aqui. E quem vai pagar o preço é a minha família. São aqueles que de fato eu deveria estar focada em apoiar, não ajudar, né? Em apoiar, em dar foco, em dar atenção. Se eu tenho crianças, filhas pequenas, que é o nosso caso, vai me impedir de dar devida atenção, que esse sim é o meu papel como mãe, de dar a devida atenção e foco para apoiá-las mais, até que elas vão crescendo e vão cada vez mais assumindo a responsabilidade e os papéis delas na vida, né? Vão ficando cada vez mais independentes até um dia sair de casa. Então, tudo isso são situações que a gente precisa parar para refletir. Né? Por quê? Porque quem fica envolvido muito com o passado, fica muito naquela história, vocês vão se identificar muito com esse exemplo. Porque a pessoa está sempre tentando, ela tem sempre que fazer alguma coisa. Ah, porque eu tenho que fazer não sei o quê, porque eu tenho que levar minha mãe, porque eu tenho que preocupar, porque eu tenho que ligar, porque eu tenho que levar fulano, porque eu tenho que fazer não sei o quê. Você está sempre tendo o quê? Tem que. Então é alguém que está carregando o peso e a emoção dos outros, né, trazendo essa responsabilidade para si. Então, essa pessoa tem sempre que fazer alguma coisa. Está sempre tendo que fazer algo difícil, às vezes pesado, e por aí vai. Então, na dependência emocional, vamos falar um pouquinho agora dos 4 perfis controladores. Né? O primeiro deles é a vítima natural. E aí, essa vítima natural, ela pega sempre esse tempo, porque ele é importante. Ela está sempre trazendo para o presente situações que ela está vivenciando, situações difíceis, ela mostra o que ela está passando, ela liga para desabafar, ela fala, nossa, mas menina, tá difícil, você não acredita que aconteceu isso, que a minha mãe caiu, quebrou a perna e agora eu tenho que ir lá cuidar dela e não sei o que, e aí eu tenho um problema lá com o meu filho, eu tenho um problema com não sei quem, eu tô endividada, eu tô cansada, eu tô não sei o que, eu caí, machuquei. E essa pessoa, ela tá sempre... E aí, normalmente, ela conecta com outra pessoa que tem esse mesmo perfil da vítima natural. E aí, instintivamente, a outra pessoa que ela tá falando, ela quer contar, né? Ela não pode, às vezes ela tá até contentinha, mas ela lembra de algo que também ela ficou ruim. Por quê? Porque ela quer estar na mesma altura da outra. E aí ela não quer que ela se sinta tão mal assim, e fala, nossa, mas eu também, menina, aconteceu essa semana, foi muito pesado, foi difícil. E fica aquela troca daquela energia pesada, de reclamação, de lamúria, do que a pessoa está passando, e ela não sai disso. Essa é a vítima natural. Ela não tem intenção de prejudicar ninguém. Ela não tem intenção nenhuma, ela só quer desabafar, tá ali conversando, sabe a conversa de comadre? Conversa de comadre, que fica ali fofocando, mas sempre na lamúria, tá? Não é uma fofoca da vida dos outros, é uma fofoca na lamúria. Ai, porque ela tá sempre passando alguma coisa difícil, pesada, complicada. É isso, essa é a vítima natural. Esse é o perfil da vítima natural. Aí, o segundo perfil é da vítima intencional. Ela também tá vivendo algo no presente, mas ela é aquela pessoa que nunca melhora. Ela vai sempre piorando, né? Essa sim, ela tem intenção. Além de mostrar, ela usa o que ela tá passando, porque ela quer que você pare o que você tá fazendo, pra você dar atenção pra ela. Porque ela tá passando algo muito difícil e muito pesado. Como que você não olha pra ela? Como que você não dá atenção pra ela, coitadinha? Ai, mas você não acredita, porque agora realmente foi algo muito complicado. Meu mundo tá caindo e você precisa vir aqui pra me ajudar, porque aqui parou, meu filho tá mexendo com drogas e eu tenho que ficar em cima dele o tempo todo, e não sei quem tá doente, e eu tô muito mal e eu preciso que você venha aqui me resolver. É mais ou menos isso. Ela quer que você pare a vida dela, a sua vida, na verdade, para viver a vida dela, para resolver, para viver o problema dela, entendeu? É uma das mais complexas, né?
é a pessoa carente que quer que você pare tudo porque ela está passando algo, então ela quer ser o centro das suas atenções, o centro do mundo. Ela se sente, ela que você e as pessoas são responsáveis por fazer ela se sentir feliz. Essa é a vítima intencional, tá? E aí a gente tem o terceiro perfil, que é o perfil vingador. O perfil vingador é aquela pessoa que ela tá sempre presa lá no passado, por alguma coisa que aconteceu. Então a gente teve um elo muito grande, muito forte. Então, em nome daquilo que nós vivemos, você, né, você tem que pagar. Porque ela não quer, e o problema maior é até estranho, porque mesmo tendo o nome vingador, essa pessoa não necessariamente ela quer o mal da outra. Ela não quer que a outra, como que eu posso falar? Ela não quer gerar o dano no outro, mas ela quer que ele pague o preço. Não é um dano assim grave, mas ela quer assim, ó, ela quer que você retrocesse, tenha um retrocesso, porque ela não progrediu. Então, ela quer que você não prospere. Por quê? Porque ela não prosperou. Então, ela quer que você volte para aquele lugar que vocês estavam quando estavam juntos, por exemplo. Isso é muito comum em divórcio, né? Ex-marido ou ex-esposa que não consegue seguir a vida e fica lá gorando a vida do outro que deixou a vida seguir. Isso é muito comum em pessoal que tinha sociedade. E aí um prosperou, seguiu a vida, resolveu, e o outro ficou preso lá no passado. E aí fala, em nome disso você tinha que estar com dificuldades, assim como eu. A gente tinha que voltar para esse lugar. Essa é a vítima, esse é o perfil da vítima. Então você pode dar para essa pessoa todas as soluções do mundo. Você pode passar para essa pessoa uma situação, você pode tentar resolver o problema dela, nada vai estar bom. Então, numa divisa de bens, por exemplo, se ela descobrir que aquilo que você gosta, né, aquilo que você mais quer, por exemplo, é um carro, ela não vai deixar você ficar com o carro, ela fala que o carro tem que ser dela. Porque ela vai estar sempre cutucando para te incomodar, né? Essa é a vítima. Ela quer voltar para esse lugar, ela quer te causar algum dano. Então, ela coloca, é muito comum aqui, essa frase seguinte, eu quero que você pague. Eu quero que você pague pelo o dano que você me causou, o dano emocional. Muitas vezes ele não é nem só financeiro. Por mais que às vezes as pessoas se apeguem para o dano financeiro, muitas vezes quem está nesse lugar, ele não está só apegado ao dano financeiro, ele está muito mais apegado a esse dano emocional que ele se sentiu lesado, porque ele não prosperou, porque a vida dele parou, então ele não aceita que a vida do outro também siga, ele quer que a vida do outro também pare. Esse é o vingador, tá? Então, e aí tem o quarto, que eu não sei dizer se ele é o mais difícil, mas eu acredito que sim, o narcisista, né? O narcisista, ele é aquela pessoa que ele só se preocupa com a imagem dele. Então, assim, ele é uma pessoa perfeita. Essa pessoa, ela é perfeita, ela só se preocupa com a imagem dela, que tem que estar, assim, impecável. Então, ele é sempre bom, polido, educado, mas assim, e você só interessa para o narcisista se você, em algum momento, tem alguma utilidade para ele, é só se você fizer bem para a imagem dele. Aí você vai falar, mas ele vive no passado ou ele vive no futuro? Não, é assim o tempo todo. É 24 horas. É o tempo todo. Por quê? Porque ele é perfeito. Então, ele é uma pessoa que não muda. Mas ele é interesseiro. Ele só deixa você conviver com ele ou estar naquela situação se para ele fizer sentido e se for interessante para a imagem dele. Se não for, o problema é seu. E aí, ele faz as pessoas como se fosse um cavalo que ele monta em cima. E você que tem que servir. Você que tem que se submeter. O narcisista, ele é bem complicado. Então, eu te pergunto, é por esses perfis que normalmente, né, que a gente se mistura, e aí você fala assim, como que você tem vivido as suas relações? Ah, mas isso é muito cruel, como que eu vou falar que as pessoas que eu mais amo fazem isso comigo ou que eu faço isso com elas? Gente, para pensar. Reflita comigo. Como são as relações e as conversas que existem nas famílias? Como que vocês se relacionam? Por quê? Normalmente, isso é muito comum
por conta da criação que vem desde lá de trás. Aí eu vou entrar um pouco misturando, né, com a nossa ancestralidade. Sim, eles não fizeram por mal, mas porque aprenderam assim. Isso foi passando de geração em geração em geração e chegou até nós. E nós muitas vezes repetimos. Porque se a gente não para olhar isso, que a gente não para observar as nossas próprias ações, a gente não para observar como a gente age com cada uma das pessoas que a gente convive, que a gente ama, a gente vai vivendo no automático. E esse automático muitas vezes remete para esse lugar de emaranhados das emoções. Porque às vezes no relacionamento de casal a gente está deixando de estar com foco na nossa família para estar preso em dar suporte emocional para nossos pais, para os nossos ancestrais, para a nossa família de origem, vamos dizer assim. E aí a nossa família atual, ela fica prejudicada. Porque a gente não tem energia suficiente para lidar com todas essas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Parece frio. De novo eu vou comentar. Parece frio, mas não é. A gente precisa se blindar e aprender a ter umas relações familiares mais saudáveis, para a gente colocar foco e energia naquilo que de fato é importante, para que a gente consiga avançar na vida. E não significa que você não ame aquele seu familiar. Você pode amá-lo, mas você não precisa ser responsável pelas emoções deles. Essa é a diferença. Esse é o ponto. Né? Então, assim, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu amo muito meus pais, com certeza. Recentemente, meu pai fez uma cirurgia. Nós moramos num estado diferente. E, claro, a gente se preocupa, a gente ora por ele. E, graças a Deus, foi tudo bem, está tudo bem. Mas, em outros momentos, eu teria essa necessidade de estar lá. Né, estar junto da família, apoiando e tal. Mas assim, aí você para pensar, olhando nessa ótica disso tudo que a gente está estudando aqui. É necessário? Faz sentido fazer as nossas filhas perder aula na escola, já começar o ano já com um monte de faltas, né, que elas podem precisar ao longo do ano e não terem, né? Faz sentido a gente parar a nossa vida aqui para ir lá, sendo que eu não sou médica. Eu não vou conseguir apoiar em nada na cirurgia. Meu apoio é oração. E isso eu posso fazer daqui. Meu apoio é dizer, olha, eu estou aqui porque vocês precisarem, mas eu ainda continuo tocando a minha vida. Então, assim, como eu tenho uma fé muito grande, e eu creio que nessa hora o que a gente pode de fato fazer é uma oração para que, né, Deus intervenha em favor da pessoa que a gente ama, porque é o máximo que eu posso fazer. Isso eu posso fazer de qualquer lugar, eu não preciso necessariamente estar lá. Então, há um tempo atrás, eu me sentiria assim, culpada por não ter ido. E às vezes eu iria fazer uma dívida maior ou algo do tipo para pegar um avião, porque seria mais cômodo, ou enfim, teriam todo um desgaste, às vezes financeiro, de tempo, de tudo mais, para ter que estar lá. E hoje eu me sinto mais em paz, por entender que ele não depende de mim que a cirurgia seja um sucesso. Não depende de mim que ele esteja bem. Sim, ele vai estar bem. Amanda, mas e se acontece, Deus livre alguma coisa? Se acontece, Deus livre alguma coisa, eu não sou médica. Quem tem que agir, quem tem que estar lá, são os médicos, são os enfermeiros. Esses sim são imprescindíveis. Então soa um pouco frio e estranho. E não é. E de novo, não é falta de amor. É uma questão de você ter maturidade, aprender a ter maturidade e colocar de fato, né, aquilo que precisa ser feito dentro do que precisa ser feito. Nesse momento eu preciso estar aqui e está tudo bem. Claro que a gente vai falar por telefone, minha mãe deu notícias, a gente conversou com ela, né, mas eu não fiquei o tempo todo assim preocupada. Nossa, meu Deus, e muito menos me senti culpada. E isso, dentro da minha dinâmica pessoal, foi muito bom. E foi uma novidade, porque até pouco tempo atrás eu me sentiria péssima e super culpada por não estar lá, por não ter ido. Porque eu vivia nessa bagunça toda emocional.
Então, estudar sobre isso, né, nos traz clareza. E quando você passa, né, a fazer essa autorreflexão e você toma as atitudes, você vai entender que você vai colocar foco naquilo que é necessário. É claro que eu quero estar com meus pais, né? Em outro momento, quando for possível, a gente vai e eu vou visitá-los e a gente vai estar juntos, porque não é só um momento de dor, é muitas vezes um momento de alegria também, de celebração, né? E está tudo bem. Então, você não precisa carregar esse peso. Você sabe que tá lá, tá bem, aqui tá bem e ótimo. Porque, de novo, dentro das ações que eu posso tomar para de verdade, né, focado naquela questão em si, que é o fato deles ter que fazer uma cirurgia, eu não sou médica, eu não sou enfermeira. Então, não é imprescindível que eu esteja. Eu não vou fazer diferença na cura ou na melhora da saúde dele por estar lá presencialmente ou não. E apoio para minha mãe, eu posso fazer por telefone. Mãe, estou aqui, estamos em oração. E ok. Ela é a única pessoa que poderia ficar como acompanhante no hospital, né? Nós não podemos. E aí, ela ficou. E tá tudo bem. E tanto é que foi tudo tão maravilhoso que ele teve alta no mesmo dia e foi para casa. Olha que delícia. Então, você estar em paz com isso. E aí eu pude me dedicar, né, ao tempo de qualidade, de estar realmente aqui em casa, preocupada e direcionada com a nossa família, que é o mais importante. E isso também é honrar pai e mãe. Porque honrar pai e mãe não é eu ficar lá grudada com eles, sendo que eu já sou casada, é eu cuidar da minha vida. Sabendo, claro, que eu os amo, independente de qualquer coisa, tenho muita gratidão por eles terem me dado a vida, mas eu cuido da minha vida e da minha família. Isso é honrá-los. Não é ficar imatura lá preocupado, né? De ficar agarrada ou grudada na barra da saia, na barra da calça. É mais ou menos isso. Então eu te pergunto, voltando para essa reflexão desses 4 perfis, né? Você acha que de verdade faz sentido, às vezes, você estar, né, se preocupando com os outros, quando os outros são essas pessoas, principalmente quando a gente fala de um narcisista? Faz sentido? Ah, mas é minha mãe, mas é meu pai, mas é meu marido, mas é... Gente, cada um é responsável pelas suas emoções. Cada um é responsável. Não tire isso do outro. Não tire a oportunidade do outro de passar pelo processo. Todos nós precisamos passar pelo processo de maturidade, de evolução. Faz parte. Então não tire a oportunidade dessa pessoa de viver isso. Não traga para você um peso maior do que aquilo que você precisa carregar. Porque senão você não vai dar conta. Com certeza você vai pesar demais, você vai ficar ali toda enroladinha ou enroladinho ali, porque o peso é muito grande, você vai secar, você não vai conseguir mais caminhar, você não vai conseguir fazer as coisas. Então, para pensar um pouquinho em como você está agindo com as pessoas que você ama e qual é o peso que você está também, às vezes, sem querer, passando para essa pessoa. Porque quem não está nessa situação, gente, está cuidando da própria vida. Quem não está nesse emaranhado de emoções, jogando uns para cima dos outros, esse peso e essa carga emocional, está cuidando da própria vida. Está prosperando, está correndo atrás, está trabalhando, está fazendo planos, sabe? Está empreendendo, está criando novas soluções, está ajudando as pessoas de fato, com soluções, com dicas, com coisas que as pessoas precisam de verdade. Está focado ali em ações e atitudes mais edificantes. Esse é o ponto. Então, quem está vivendo esse tipo de situação está tentando muitas vezes... É complexo dizer isso, mas é verdade. Essas pessoas que estão vivendo essa situação, elas estão tentando, mas elas não estão conseguindo. Muitas vezes ela está tentando,
E ela, como que você identifica se você está vivendo essa situação ou não? É quando você está tentando alguma coisa que você não sai do lugar. Que você não consegue. Você está tentando uma transição de carreira, você está tentando mudar seu casamento, você está tentando um relacionamento novo, você está tentando conseguir um namorado ou uma namorada e não consegue, você está tentando prosperar, fazer dinheiro, você está tentando priorizar a sua família, você está tentando melhorar o seu relacionamento familiar e não consegue. Por quê? Porque ela está presa lá nas emoções do pai, da mãe, de não sei quem, que está ali, que sugando essa energia, porque você tem que dar atenção, porque em vez de você estar focado no que você precisa, você está dando atenção para isso, para essa outra pessoa. Porque às vezes ou você se sente responsável, de novo, ou é dó ou é culpa, ou você se sente mal porque alguém te cobra por você não ter dado atenção. E aí você fica preso nessa situação, nesse emaranhado das emoções. E aí você não dá foco, não dá atenção naquilo que de fato você precisa dar. Logo, a sua transição de carreira não vai sair, a sua prosperidade não vai chegar, né? O seu relacionamento novo também não vem, porque você está lá preso nessas emoções. E às vezes, gente, isso é muito sutil. Às vezes você está tão acostumado a viver isso, está tão no automático, isso faz tão parte inserida em você, que você não percebe. Eu falo porque eu não percebia, que eu fazia mal quando eu ficava ligando, reclamando. Eu tinha muito esse padrão com a minha irmã. Ai, mas você não acredita no que eu tô passando, e não sei o que, não sei o que, vai lamuriar. Gente, para com isso, né? Primeira coisa é saber que ao invés de eu ficar ali me lamuriando, eu deveria fazer o quê? Focar na solução e não no problema. Então, em vez de ficar ali lamuriando e reclamando da vida, né? Vamos levantar ali uma lista de ações, aquilo que eu já fiz, aquilo que eu não fiz, aquilo que eu tenho que fazer, muda a rota. Se não tá dando certo por esse caminho, muda pro caminho de cá e por aí vai. É isso que precisa ser feito. Então, o foco tem que estar na solução. E principalmente, eu tenho que estar tentando fazer algumas coisas. Eu tenho que estar, nem tentando, porque quem tenta não consegue. Eu tenho que estar executando ações. Eu posso até executar ações diferentes, tudo bem. Só que eu preciso sempre estar em ação, estar em movimento. Porque se eu ficar parada e quieta, não vai acontecer. E eu era uma pessoa que eu ficava muito quieta, parada. Tanto é que eu tô voltando a fazer lives, voltando a fazer conteúdo e um monte de outras coisas aqui, porque cada vez mais eu quero estar nesse lugar, eu quero estar nesse movimento, eu quero apoiar você que tá aí do outro lado. Então, se você tá entendendo, se você tá sentindo que esse conteúdo faz parte, né, que tá te ajudando de alguma forma, que é o que você precisa, comenta aí, escreve aí, eu vou ter mais inteligência emocional. Curte, compartilha, salva meu perfil aí pra você sempre estar conectada com as lives, com os conteúdos que eu tô fazendo, porque o meu objetivo aqui é me ajudar e te ajudar. É uma troca, mas é uma troca, não uma troca na vítima, ou a vítima natural, ou na intencional, ou qualquer um dos perfis que seja, mas sim, uma troca daquilo que eu estou colocando em prática na minha vida, que eu já coloquei, ou que eu estou colocando e que funciona. Então esse é meu objetivo, é contribuir com você, para que você identifique o quanto que você é maduro ou madura, suficiente emocionalmente. E se você ainda não é, para pensar e observar em volta como que está a sua atitude com os outros e como estão as atitudes deles com você. Principalmente as pessoas que você mais dá atenção, as que você mais ama, as que você mais se importa. Porque aquelas pessoas que vêm conversar com você e você não se importa, esse peso não entra. Porque você nem deixa entrar, você já dá uma barreira, já dá um bloqueio ali e fala, tá bem fulano. Então você não permite, você não dá acesso. E também, se essa pessoa tá ali enchendo o seu ouvido, você tá dando atenção, você tá perdendo teu tempo. Porque, gente, se tem uma coisa que pra nós é muito importante, é um ativo muito caro, é o nosso tempo. É onde a gente coloca atenção. É aquilo que a gente vai estar fazendo. Nós temos o nosso dia, tem 24 horas, mas a gente dorme, então não é 24 horas acordado.
E aquele tempo que a gente já viveu, ele não volta mais. Eu percebo pelas nossas filhas, elas crescem a cada dia. E aquilo que já aconteceu, a infância, a primeira infância, não vai voltar. É da agora pra frente. Se eu perder o dia de hoje, eu tô perdendo algo muito precioso. É interessante, uma vez eu vi, eu não lembro o nome da palestrante, eu prometo que eu procuro depois para trazer para vocês, mas eu lembro que ela fez uma palestra, acho que naquele TED Talks, alguma coisa assim. E ela falava o seguinte, ela falou de um ponto de vista que eu achei muito interessante, da perspectiva de que a cada dia que passa, a gente está mais próximo da morte. Então a gente tem menos tempo de vida. Então a gente deveria aproveitar mais. E deveria dar mais valor à nossa vida que a gente está fazendo aqui. E eu achei que faz muito sentido. Porque quando a gente para olhar por essa ótica, as coisas mudam. Porque a gente acha que a gente vai ter sempre o tempo todo, que a gente vai viver muitos e muitos anos, mas a gente pode morrer amanhã. Ou às vezes até hoje à noite. Ou até daqui a pouco. Então, olha, para pensar. Se as suas emoções, esse emaranhado de emoções, e você está dedicando seu foco, sua atenção nisso, está de verdade ajudando você e essa outra pessoa, ou ao contrário. Muitas vezes você está prejudicando mesmo sem saber, mesmo sem querer. Você está sendo prejudicado e prejudicando as pessoas que você gosta, porque você está vivendo esse emaranhado de emoções. Então vamos cada um cuidar da sua vida, né? Melhor coisa que tem. Tem uma frase do Pablo que nunca vai sair da minha cabeça, vá cuidar da sua vida. Gente, isso é libertador. Muita gente tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu não vou entrar nesse mérito se você gosta ou não do Pablo. Mas essa frase é libertadora. Vai cuidar da sua vida. Cada um de nós tem que cuidar da própria vida e pronto. Ah, Amanda, mas o que tem? E a empatia? Gente, empatia não é isso. Não é pegar peso dos outros e trazer para si. Tá? Muito cuidado. Reflete aí comigo. Aliás, assiste de novo e faça uma reflexão. Se você não está em um desses 4 perfis controladores, ou às vezes até você pode transitar em alguns deles de maneira diferente com pessoas diferentes. Isso infelizmente é muito comum também. E se você estiver fazendo isso, ou já tiver feito, ou alguém faz com você, não tem problema. Já foi, já passou. O importante, de novo, é de agora para frente. E o que você vai fazer com essa informação a partir de agora? Como você vai agir? Né? Vamos colocar foco naquilo que precisa para a gente ter os nossos objetivos, para a gente dar realmente atenção naquilo que é necessário e parar desse mimimi todo, dessa mistura toda, porque cada um tem que ser responsável pelas suas ações e atitudes, cada um tem que cuidar aí da própria vida, sim. Né? Claro, não impede que a gente se apoie, mas ajuda não. Peso, não. Então, se você precisar do meu apoio para alguma questão, ok, me escreve aqui, me manda lá no direct. Eu vou ter prazer de a gente marcar uma conversa, um bate-papo. Mas primeiro, traz para mim uma listinha de todas as ações que você tem feito, de tudo que você está executando. Porque sem isso, não vai dar pra gente nem começar a conversa. Porque não faz sentido. Tá bom? Eu espero que tenha feito sentido para você toda essa nossa conversa, o nosso bate-papo, que tenha feito você ter mais clareza, você refletir sobre isso, sobre as suas ações, sobre as suas relações, sobre como você se conecta com as pessoas, como que você se relaciona com elas. Cuidado, se você, sim, vive ou já viveu algum desses perfis, nada impede que você mude de postura. Encare a vida de uma forma diferente, seja responsável pela sua vida, pelas suas ações, e pronto. E deixa o outro cuidar das coisas dele. Ele é suficiente. Ele é responsável pelas ações dele. Ele é uma pessoa que vai precisar passar por aquilo que ele tem que passar. Todos nós vamos passar e ter consequências daquilo que a gente plantou. É inevitável. Isso é lei da vida. Você não pode querer tirar isso dessa pessoa ou de qualquer pessoa que seja. Faz parte. Tá bom? Eu espero ter contribuído com você. Eu vou estar me programando aqui para fazer lives de 2 a 3 vezes por semana, para trazer mais conteúdos para vocês, tá? A gente está colocando aí alguns cortes, então curta, compartilhe com quem você acha que precisa receber esse conteúdo, tá bom? E
Foi um prazer, um grande beijo, uma ótima semana e até mais. Tchau, tchau.